Nós daremos continuidade falando sobre a estrutura do registro civil. No bloco anterior, nós falamos sobre o sujeito, a forma, e agora nós trataremos sobre o objeto que é os livros. Então, a escrituração, os livros e os classificadores. Dentre os livros nós temos livro A, livro B auxiliar, livro C auxiliar, livro D, livro E. E classificadores permanentes e temporários. A fonte desse esquema vocês podem encontrar no Tratado Notarial e Registral, Vitor Federico Cumpo e Carla Modina Ferrari, volume 2. O que significa livro para o registro civil? O que é o significado de livro? Conjunto de assentamentos escriturados relativos aos fatos da vida da pessoa natural, nos quais são também assentados as averbações e as anotações. A escrituração, como é que é feita essa escrituração? Isso está na Lei 6.015/73, no artigo 3º a 7º. Ali nós temos as medidas que devem ter os livros, as folhas soltas, obedecidos os modelos aprovados, o número de folhas, em regra 300 folhas, diminuição até a terça parte e exceção o livro E, 150 folhas. Abertura e encerramento, os livros têm número de ordem cronológica infinita, A1, A2, A3. Então, nesse aspecto aqui, é só se reportar ao artigo 3º e 7º da lei, onde ali nós teremos, a escrituração será feita em livros encadernados, que obedecerão aos modelos anexo a esta lei, sujeitos à correição da autoridade judiciária competente. E no parágrafo 1º ali, as medidas, as folhas, para facilitar o serviço, eles podem ser em folhas soltas. Dificilmente nós vamos encontrar aqueles livros grandes que são manuscritos ainda, né? Então, hoje tudo é com o uso da tecnologia, com a digitalização, enfim, com a informática. Então, os livros são em folhas soltas através do programa que cada oficial tem em seu cartório, a informatização. E a diminuição, a exceção ali, que eu já falei, até a terça parte, que pode ser diminuído, e o livro E, que esse também, além dele ser reduzido em 150 folhas, ele pode ser desdobrado. Termo de abertura e encerramento, o livro tem número de ordem cronológica, o termo de abertura é bem simples, contém o presente livro, 300 folhas, numeradas mecanicamente, de 001 a 300, todas por mim rubricadas, com uma rubrica de que faço uso, aí você coloca a rubrica, servindo o presente para quê? Qual é a finalidade do livro? Para a lavratura de registros de nascimento, por exemplo, do ofício do registro civil das pessoas naturais, com a designação de livro tal, livro A2, A3, A4, enfim, a data e a assinatura do oficial, então o termo de abertura. E o termo de encerramento, ele vai dizer o que contém esse livro. Então, o livro contém 300 folhas, numeradas mecanicamente de 1 a 300, por mim rubricadas, com a rubrica de que faço uso, cuja finalidade consta lá no termo de abertura. Coloca a data, o oficial assina, termo de encerramento. E aí, no termo de encerramento, há uma divergência. Tem oficiais que entendem que podem fazer o termo de encerramento com a mesma data do termo de abertura e outros entendem que o termo de encerramento é quando realmente o livro finaliza. Então, é o que eu acabei de mostrar para vocês ali. O termo de abertura, e o termo de encerramento. O índice. Cada livro deve ter um índice dos assentos lavrados. Ordem alfabética, temos também o sistema
de fichas ou índice eletrônico. Então, finda um livro, lavra-se os índices e, além daquele índice que cada livro deve ter, nós também temos um sistema de ficha, nós temos também, como eu falei, o uso da informática, então o índice eletrônico para facilitar a busca daquele registro, para extrair uma certidão de modo eficiente ao cidadão que nos procura. Espécies. Nós temos quais são os livros que nós temos? Aquele esquema lá da frente que nós mostramos no quadro, esse aqui. Então, todos esses aqui são as espécies dos livros. Agora nós vamos falar o que se registra em cada um deles. Espécies obrigatórios e facultativos. Então, obrigatórios, livro A, livro de nascimento. Livro B, de casamento. Livro B, auxiliar, casamento religioso com efeitos civis e conversão da união estável em casamento. Livro C, de óbitos. Livro C, auxiliar, natimorto. Livro D, de proclamas, editais e proclamas. Todos esses livros, eles têm 300 folhas e obrigatórios em todos os registros civis, com aquela observação que você pode reduzir até, como nós falamos aqui na frente, que eu posso diminuir até a terça parte. O livro E, emancipação, interdição, ausência, com 150 folhas e localizado no primeiro ofício do Registro Civil das Pessoas Naturais ou subdivisão judiciária em cada comarca. Ele pode ser desdobrado. O que é importante ressalvar no tocante a esses livros obrigatórios? Eu faço uma ressalva para o livro B, auxiliar. Inclusive, eu trago um exemplo para vocês do livro, esse livro B, auxiliar. Deixa eu só pegar aqui um modelinho. O livro B, auxiliar, que é o de casamento religioso com efeitos civis e conversão de união estável em casamento, em alguns lugares, dependendo da região, ele é pouco utilizado. Para ter uma ideia, no meu ofício eu tenho 4 assentos lavrados no livro B, auxiliar, tá certo? Que eu sou de uma comarca pequena, mas não se tem, as pessoas não têm o conhecimento de que elas podem converter a união estável em casamento e o casamento religioso com efeitos civis. Isso vai muito da localidade onde as pessoas moram para fazer esse tipo de ato, o religioso com efeito civil. Então, agora no dia 11 de março, até fizemos o primeiro registro de casamento religioso com efeito civil no livro B, auxiliar. E aí tem algumas particularidades que eu devo observar com referência a esse ato. Quanto à habilitação, depois nós vamos ver mais de forma mais detalhada. Então aqui a pessoa apresentou a certidão de bênção matrimonial, ela casou no religioso para depois ela vir fazer então a inscrição no registro civil, mas nós fizemos a habilitação prévia deste casamento. Então é só esse ênfase. E o livro E ali é importante salientar, 150 folhas, ele pode ser ainda desdobrado, conforme for o movimento na comarca, e ele é no primeiro ofício do Registro Civil das Pessoas Naturais ou subdivisão judiciária de cada comarca. Quer dizer que ele não vai ter em todos os registros civis, ele está localizado no primeiro ofício do Registro Civil ou subdivisão judiciária de cada comarca. Então, acho que isso era importante ressalvar. O livro de protocolo de entrada, tudo que vai ser instrumentalizado, então está no livro de protocolo de entrada, para atos que não se efetivam no mesmo dia, como habilitação de casamento, procedimentos administrativos, controle de documentos. Ainda nós temos como
livros obrigatórios da serventia extrajudicial, o livro de registro diário de receita e despesa, o livro de visita e correções, o livro de controle de depósito prévio, recebimento de quantias no momento do protocolo. Então, esses ainda fazem parte do rol de livros obrigatórios a todas as serventias extrajudiciais. E os livros facultativos, nós temos o livro de transporte e o livro de visitas do Ministério Público. Livro de transporte. Inexistência de espaço para averbações ou anotações, face remissões. Hoje em dia, em face de que as pessoas, face da dinamicidade da vida em sociedade, como nós falamos lá, ela casa, separa, divorcia, casa de novo, depois pode divorciar, enfim. Então, o espaço, às vezes, não é o suficiente para fazer aquela averbação e nós teremos que utilizar esse livro de transporte, mas aí se faz com remissões. Livro de visitas do Ministério Público, atas do Ministério Público. Nem todas as corregedorias estaduais determinam. Tá? Então, com referência a esses livros, então nós finalizamos a parte do objeto, livros, e a parte da estrutura do registro civil. Então, só revisando a estrutura do registro civil, os sujeitos, a forma, assento, averbação, anotação, objeto, os livros. E um outro livro, falando nos livros obrigatórios, que também não se tem muitos atos, e que bom que não se tenha muitos atos nesse livro, é o livro C Auxiliar, do Natimorto. Mas esse livro é de extrema relevância. Por quê? Porque nós, registradores, nós servimos de instrumento para aferição, para constatações de políticas públicas. E aqui nós podemos observar que em determinadas localidades está ocorrendo a mortalidade infantil, quais são as causas. Nós podemos, com essa informação, acionar a Secretaria Municipal da Saúde, porque nós, registradores, estamos observando, através dos registros que estão sendo lavrados nesse livro, que alguma coisa está ocorrendo. Então, nesse livro C Auxiliar de Natimorto, nós podemos fazer esse trabalho junto com a Secretaria Municipal da Saúde. E aí vocês vejam a importância do registro civil das pessoas naturais para esta finalidade. Uma finalidade muito nobre, muito importante. Nós estamos tratando com vidas, a vidas de um ente que, por uma infelicidade, por um problema, nasceu morto, o natimorto, a criança nasceu morta. Então, como eu disse, esse livro, que bom que nós não tenhamos muito atos, mas ele serve como um indicador para fazer alguma coisa junto à Secretaria Municipal da Saúde. Então, com isso, eu encerro esse bloco da estrutura do registro civil no que diz respeito aos livros obrigatórios e os livros facultativos.